Bom, devo falar no início que é um pouco estranho para a gente só falar para os desencarnados, né? E nunca fiz uma live, espero que eu possa estar me apresentando bem para quem está em casa, que o som esteja bom, tudo isso mais, para que a gente continue a conversar sobre o que já foi trazido na mensagem inicial. Quando Santana começou a ler, eu já fui me enriquecendo ali, e como sempre, como o trabalho não é aleatório e que as mensagens sempre têm relação com o que a gente vem trazer, ainda que a gente não se comunique. E, inevitavelmente, eu tentei falar sobre outra coisa, mas hoje a gente vai continuar tratando sobre o momento que a gente está vivendo, porque é o grande momento, talvez, da nossa geração, ou talvez o primeiro grande momento. Outros importantes possam vir. Então, é importante a gente continuar refletindo sobre o que estamos passando, porque se nós não refletirmos, se nós não mudarmos, como disse nossa amiga há pouco, de nada vai valer todas as mortes que estão acontecendo em decorrência dessa crise. Bom, então espero que vocês estejam bem, vocês que estão em casa, né, estejam muito bem, passando bem nesse momento, dentro da medida do possível, porque esse momento de distanciamento social, ele traz três grandes problemas, três grandes questões que nós talvez nunca tivéssemos analisado e visualizado da maneira como deveria, né? Essa questão do isolamento. E aí eu lembro da live que o Rossando fez no domingo passado, disponível no canal da Sete, sobre o deserto individual, as dificuldades financeiras que estão acontecendo em vários níveis para várias pessoas. E como disse o nosso amigo Murilo semana passada, talvez uma perda do sentido do que é a vida, né, do que é a minha proposta de viver aqui. Porque sem avisar, sem planejamento nenhum, de repente nós vimos todas as nossas operações, os nossos projetos sendo paralisados. E aí a gente teve que se recolher em casa, né, com uma ameaça invisível que estava lá fora, distanciando-nos fisicamente. Um processo muito complicado para se entender. E eu, particularmente, já fui dos níveis de muita esperança para os níveis de uma deprê ali, meu Deus, por que isso está acontecendo? Qual é o recado? O que é que tem que ser feito? E hoje a minha fala vai ser mais de esperança mesmo, né? Então, o distanciamento social ou isolamento, porque algumas pessoas estão isoladas, estão sós na sua casa, estão com as famílias longe, não podem ter esse contato com os amigos. Traz a solidão que não é fácil. Então, como já dizia o nosso cantor, poeta Nelson Valente, solidão é fera, solidão devora mesmo, porque a gente nasceu para ser um ser social. Nossa espécie evoluiu para viver em comunidade, para trabalhar em comunidade, e isolar-se, não ver outras pessoas, não conversar. Ainda que hoje a gente tenha, né, todo esse aparato tecnológico para a gente, à distância, se ver e ter contato, mas a impressão é que o contato físico é sempre importante. E aí a gente vê muitas pessoas, até nas redes sociais, ali desabafando que os seus transtornos psicológicos, psiquiátricos estão aumentando, né? Então, é uma dificuldade muito maior para essas pessoas que têm síndrome de pânico, ansiedade, qualquer um desse distúrbio, né? Então, é um desafio maior para essas pessoas. E um outro desafio que eu acho que todos estão passando é essa convivência familiar, talvez um pouquinho forçada no momento. Porque a gente vê muitas famílias que, em verdade, não são famílias dentro do propósito de encarnar e conviver junto, né? Então, a dinâmica de filho no colégio, na escola, um vai para o trabalho, então só se vê à noite rapidamente, às vezes não almoça, não janta junto, e, de repente, todas essas pessoas têm que ficar ali, no mesmo espaço, que muitas vezes não é grande, é um espaço pequeno, físico mesmo, convivendo-se, tendo que trabalhar diversos atritos que nunca tinham sido resolvidos até o momento, né? Então,
Todos nós, em algum nível, estamos passando por isso. A perda do sentido de viver também, né? Ou do que eu estava propondo para a minha vida. Então, essa angústia e ansiedade por não controlar mais o dia de amanhã. Então, nós tínhamos todo um esquema da semana, do mês, o que é que ia ser feito amanhã e depois no trabalho, viagens marcadas, e médico, dentista, 1000 coisas, né, uma entrevista de emprego, seja o que for, e tudo isso foi paralisado à nossa revelia. Então, isso é angustiante. Nós temos essa necessidade de querer controlar tudo, o futuro, essa ansiedade grande que a sociedade vive, e que desde a década de 90, Joana de Andes já trabalhava nas suas obras, que era o grande mal do século, a ansiedade. E ela também se dá nessas nuances, dessa necessidade de controlar, não acreditar, não confiar, né, no futuro. Uma coisa não é se precaver e fazer o agora. Outra coisa é estar sempre pensando lá na frente. E essa angústia foi grande, porque todo mundo teve que parar. E ninguém sabe direito quando vai voltar, em que condições vai voltar. Então, essa análise que forçosamente nós temos que ter, como nós estávamos conversando há pouco, será que o que eu considero importante para a minha vida é realmente relevante? É realmente necessário? Especialmente dentro dos nossos projetos no campo material da nossa vida. Então, essa pausa forçou todo mundo a pensar um pouco sobre isso. E quem ainda não pensou está perdendo um pouco do tempo que não está sendo dado para essa reflexão que é tão importante. Tá? E sem contar, né, meus amigos, as dificuldades financeiras, que para alguns um ganho a menos de capital é uma dívida que vai contrair, para outros é muito séria, né? Então, felizmente, nos últimos dias a gente está vendo a mobilização do todo o campo político para poder socorrer de alguma forma os mais necessitados, porque é essa situação que a gente vive hoje, né? E por essas pessoas mesmo que a gente tem que, de alguma forma, trabalhar. Então, essa situação que a gente vive hoje, e eu comentando porque o título que eu dei para a palestra é A Derrota do Egoísmo. Porque eu acho que é a nossa primeira grande chance, enquanto humanidade, de trabalhar esse sentimento que ainda é tão vivo em nós e que está realmente nos levando para o caos. Porque o caos não é só por conta da doença, né? Várias epidemias já aconteceram, então a gente está sempre vendo isso nos jornais, lendo. Mas essa doença ela chegou num ponto tal em que a ordem social da gente é a mais caótica possível e por isso é que ela é tão grave. E a providência divina trabalhou de uma forma que todos, em qualquer nível social, em qualquer lugar do mundo, de alguma forma vão ser atingidos por isso, ou estão sendo atingidos por isso. A gente sabe, é claro, que as pessoas que têm mais recursos, notadamente, elas não vão estar tão expostas a todas as consequências que isso vai trazer, mas todo mundo está. Talvez pela primeira vez em milênios, ou na história da humanidade, a gente pode considerar que existe uma igualdade. E essa igualdade é causada por um vírus. Um ser que, na época que eu estudava biologia, não era nem ser vivo, né? Não é. Porque é uma entidade que sequer constitui-se numa célula, porque não tem todas as partes de uma célula, não consegue fazer síntese de proteína, não consegue se reproduzir se não estiver dentro de uma célula hospedeira. Então, esse indivíduo, que não é nem um ser vivo de fato, ele veio e deu um freio de arrumação na gente. Como eu vi num texto publicado no El País, escrito por Pedro Aihara, o coronavírus escancarou a conta do nosso egoísmo. Por quê? O caos ele não se deve só pela doença. Ele se deve por séculos e séculos em que a humanidade vem dando valor a coisas que, de fato, não são valorosas. Então, os governos investem muito em armas e não investem na saúde, ou pública, ou seja o que for.
Então, os recursos naturais, eles são destinados para uma série de coisas que não são necessárias na nossa vida, e nós estamos vendo isso. E não são destinadas para o bem mais precioso, que é a manutenção da saúde das pessoas. E hoje, a gente vê que, independente do nível social, todos estão acometidos a uma mesma doença e todos vão sofrer por uma falta de critério que a humanidade vem tendo há séculos. Então, há alguns dias a gente viu que o premier inglês, não é? Está doente. Então, ele é um homem de grande importância econômica, política, um indivíduo público, conhecido mundialmente. Ele está tão doente quanto qualquer pessoa simples, desconhecida, até no seu bairro, poderia estar. Então, talvez essa é uma das grandes lições que essa crise está trazendo. Porque a gente chegou, como se diz, na última gota do cálice. Então, estávamos vivendo uma situação completamente caótica, fugindo de nós mesmos. Né? Então, vamos fazer uma análise de como a nossa sociedade estava. Isso vinha sendo sempre relatado por aquelas pessoas que são ativistas do meio ambiente, os humanistas, os nossos oradores espíritas também, de como a gente estava levando a vida, a condução do planeta de uma forma completamente louca. Um consumismo completamente maluco. O comprar pelo comprar e uma construção do ego nas coisas em que nós temos. Estávamos nos perdendo de nós mesmos. E nisso, a gente estava consumindo todos os recursos do nosso planeta. O planeta que nos foi dado para que a gente pudesse crescer, evoluir, né? Trabalhar os nossos sentimentos e nos tornarmos melhores, e por uma necessidade que eu não consigo nem qualificar do ser humano de consumir, de ter coisas, acumular riquezas, né? E destruindo, talvez numa utopia de colonizar um outro planeta e viver de uma forma bem maravilhosa lá, né? Não sei, porque ano após ano os pesquisadores estavam mostrando que nós estávamos esgotando todos os recursos do nosso planeta no primeiro período. No ano passado, em julho, a nossa vida, a nossa produção, o nosso meio de viver já tinha esgotado os recursos do planeta. Então, a gente estava trabalhando de julho para dezembro no déficit dos recursos naturais, se é que a gente pode falar assim. Né? Então, isso é uma fuga da realidade. Então, como se a gente estivesse fugindo. Então, agora não tem mais isso, não tem mais o shopping center, não tem mais a viagem, né, a experiência da viagem, que é muito interessante. Viajar é muito bom, né? Conhecer coisas novas é muito bom. Mas como isso virou um símbolo de status, de viver experiências, como se a gente não conseguisse ser feliz no nosso lugar, onde a gente nasceu, no nosso ambiente. Né? Então, tudo isso era fuga, era a balada, era a compra, como eu já falei, a viagem, o ambiente social, o trabalho exaustivo, a produtividade, eu preciso melhorar, bater metas, crescer na empresa, aumentar os meus títulos, e etc, etc. Então, nós estávamos fugindo constantemente de nós mesmos, da nossa própria essência, e criando uma vida sem sentido. Eu imagino que nós estamos tendo agora, com essa paralisação das nossas atividades, uma sensação quase que do desencarne. Porque desencarnou, epa, e agora? Cadê? Eu não ia fazer a palestra amanhã, né? Eu não ia viajar amanhã. Meu Deus, e a apresentação na empresa? E eu tinha que... Pronto, parou. Foi tudo embora. Tudo cessa. Né? E só sobrevive a gente. E agora nós estamos tendo a oportunidade de analisar essa sensação. E se só sobrevive a gente pós-desencarne? O que será desse momento pós-desencarne quando nós não temos nada de ser e só tínhamos de ter? Quando nós passamos uma vida toda numa loucura de acumular e sem nos dar a oportunidade de vivenciar experiências verdadeiras, duradouras e que realmente acrescentasse algo a nós enquanto indivíduo. E aí vem o desencarne, que acontece com a pessoa, olha para trás e vê que desperdiçou uma grande oportunidade. Então, nós estamos tendo essa oportunidade agora. É o freio de arrumação do vírus, do Covid-19. Então,
Então, todo esse movimento da sociedade, algumas pessoas inseridas nisso sem saber, principalmente os mais pobres, são os mais vulneráveis, porque eles estão ali trabalhando exaustivamente, 8 horas por dia no mínimo, mas leva 1h30, 2 horas para chegar, mais 1h30, 2 horas para voltar do trabalho. Chegam em casa, não tem contato com seus filhos, que estão relegados à educação alheia, e não tem condição de descansar e vão preparar a comida do outro dia e vivem nesse automatismo, como se fossem peças de uma máquina nefasta que sai passando por cima de tudo, da dignidade humana. Então, essas pessoas que eram empurradas nesse sistema e as outras que escolhiam ou não viver essa vida de consumismo, todos nós estávamos em profundo desamor conosco mesmo, com o nosso planeta. Então, depois de um pouco dessa perda de sentido, dessa angústia, preocupação com os meus familiares, com as outras pessoas, e tentando se organizar numa nova dinâmica de trabalhar dentro de casa, eu agora estou com uma posição mais otimista e vendo que isso é uma grande chance mesmo, né? É um chamamento, como eu botei aqui no meu esqueminha, e Santana falou, é um chamamento divino. Então, nós estamos sendo acordados. É aquela coisa que a providência divina está fazendo. Para, reflete, calma, ama, isso que é o mais importante. Esse é o grande recado que está nos sendo dado. E aí eu vi hoje uma live de um líder indígena, escritor também, o Ailton Krenak, que ele é um ativista do meio ambiente, né? Tem umas ideias bem interessantes também. E ele disse que, como ele indígena, tem aquela ideia mais animista mesmo, espiritualista mais animista, né? Encara a Terra como um organismo vivo e tudo na natureza tem vida. Então, ele diz que a Terra está agindo para a gente como uma mãe amorosa, que ela chama atenção, mas tem hora que ela dá um tapa. Mesmo sabendo que aquele tapa vai doer, mas que esse tapa vai ser importante para o filho no futuro. Vai educar o filho, porque o filho está sendo muito teimoso. Então, foi dessa forma que ele trouxe essa ideia. E é a providência divina agindo. Antes que nós acabemos com tudo, antes que a gente coloque toda a chance de progressão do nosso planeta e da nossa própria progressão no lixo, em que a gente joga fora todas essas oportunidades, a providência divina vê de uma forma triste, mas eu creio que no futuro a gente vai olhar para trás e vai dizer que foi uma forma amorosa de nos chamar a atenção sobre o que a gente está fazendo conosco mesmo. Então, eu pensando sobre esse assunto, eu lembrei muito da história do filho pródigo, que nós estamos voltando para Deus exatamente como esse filho. Tudo nos foi dado, né? Foi dado esse planeta, foi dada uma condição de viver, foi dada inteligência para que a gente crescesse, provoasse, dominasse o planeta, né? Então, somos a espécie que domina. Nós até subjugamos todas as outras espécies na nossa vontade. Então, tudo foi nos dado como aquele filho recebeu, né? Toda a herança. Ele pediu a herança do pai, o pai amoroso deu, porque como a divindade, o pai respeita o livre-arbítrio, respeitou o livre-arbítrio daquele filho. E amoroso também, ele acolhe o filho após ele ter jogado todas as oportunidades de crescimento com aquela herança fora. Após ele ter se perdido, ele ter colocado naquele dinheiro a sua felicidade e de repente tudo acaba. E quem é ele nesse momento? É isso que a gente está passando. Então, quem somos nós? Qual é a minha proposta de vida? E é esse chamamento divino a partir dessa crise, não só de saúde, mas uma crise social, além disso, muito mais do que uma crise de saúde, é que a gente realmente faça essa análise e volte-se a Deus. Então, esse isolamento, esse distanciamento social é uma chance incrível de voltar-se para Deus. Então, a gente vê as pessoas fazendo correntes de oração, né? Vamos todo mundo, a determinada hora, parar e fazer uma oração. Vamos pensar um pouco na vida, vamos conviver com nossos familiares, porque conviver com a família é um dos caminhos para estar em contato com Deus, né? Então, são aquelas pessoas que não são colocadas na vida, por motivos que nos escapam agora, mas que são aquelas que nós precisamos mais amar,
Que bom quando a família é harmoniosa. Mas se não for, ama mais ainda. E aí nós temos esse chamamento de voltar a Deus como esse filho que volta cabisbaixo, reconhecendo o seu erro. Então é importante essa análise, né? O que eu estou fazendo da minha vida e o que eu posso propor para que a minha vida e a vida em coletividade seja melhor, né? Então, lembrei-me também de um livro que eu li faz um tempo, Siddhartha, de Hermann Hesse, e ele conta a história, até baseado um pouco na história de Buda, né, mas de um homem que nasceu numa família de uma alta casta, muito bem educado, com todas as condições de letramento, e educado para ser um homem da religião. E quando ele é permitido sair de casa pelos pais, ele começa a sua jornada da vida. Então, ele começa a jornada dele envolvendo-se com uma seita de pessoas extremamente desapegadas à vida material, que não tinham nem sequer uma higiene adequada. E ele vive ali na meditação, no jejum. E em algum momento da vida, ele é apresentado para as facilidades do mundo. E aí ele se joga naquela roda dos desejos, né, como ele chama, e nesse momento tudo que ele quer na vida é acumular riqueza, é acumular títulos, é ser bem visto na sociedade, é ser desejado pelas mulheres, até o momento em que ele não aguenta, em que o amor, né, a estrutura mesmo da gente enquanto espírito, a nossa essência clama por algo que é verdadeiro, e aquilo não era. E ele cai em total desgraça, e tanto financeira quanto emocional. E esse homem volta a se reerguer. Mas o interessante dessa história não é só o que eu contei, é que ao final fica muito claro para a gente que todas essas experiências que Siddhartha viveu foram importantes para ele alcançar a iluminação que era possível para ele naquele momento. Então, a gente não pode também nos culpar desse momento que nós estamos e dizer, nossa, eu fiz tudo errado, o homem é uma desgraça para o planeta. Não, isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Mas é fundamental, é irrevogável que agora a gente parta para a mudança. Porque nós realmente atingimos o limite do nosso próprio bem-estar, do nosso cuidado com o mundo, com tudo que está nos cercando, com as pessoas. Então, é esse o ponto da mudança, como lá no nosso, o personagem, o Siddhartha, aquele momento em que ele já não suportava mais e caiu na ruína. Porque quando chega no fundo do poço é que a gente se ergue. E talvez esse seja o nosso momento. E aí, nós vamos lembrar da máxima espírita que fora da caridade não há salvação. O chamamento é muito claro, porque essa crise ela não vai se resolver se não for de outra maneira. Há 2 semanas, o pensador, né, o historiador, um dos maiores pensadores da atualidade, Yuval Noah Harari, disse na rede social, no Instagram, que a pandemia do coronavírus só vai ser resolvida com ciência e cooperação internacional. E quando ele traz essa ideia de cooperação internacional, não é só de governante para governante, é uma cooperação entre todas as pessoas mesmo, quase que mediada pelos nossos governantes. E, de certa forma, é muito interessante, é esperançoso a gente ver alguns dos nossos gestores públicos que tinham ideias neoliberais, fomentando ali a necessidade de ter um repasse, né, uma ajuda de custo emergencial para as pessoas. Então, como essa crise, como essa necessidade está mudando a maneira das pessoas verem, porque é preciso ajudar. Nesse momento não há teorias econômicas, filosóficas, ideológicas, partidos políticos, e sim há necessidade de socorrer as pessoas que não vão poder fazer isso por si mesmos. Então, nós estamos sendo obrigados a praticar a caridade, a olhar o outro como um irmão e que está na mesma condição da gente, porque dói olhar para o outro, porque a doença que ele está sujeito, eu também estou. Então, esse patamar de igualdade em que todos estão é fundamental para que se pratique a empatia, para que se pratique a caridade. Porque é preciso primeiro ter empatia para ter caridade.
Então, se a gente passar por uma família em situação de rua e a gente não tem empatia, a gente não sentir ou tentar colocar-se na dor daquela pessoa, nós não vamos ajudar. Nós, inclusive, criamos desculpas para a condição que aquela pessoa está. Ah, está ali porque é usuário de droga, está ali porque não quer trabalhar. Enfim, a gente vai criando uma série de desculpas que não nos cabe julgar, como dizia Jesus, que a gente vê, né, o cisco no olho do outro e não vê a trave, né, o cisco maior no nosso. E não cabe isso, cabe ajudar aqueles que podem, que assim façam. Então, quando nós estudamos as leis morais da doutrina espírita no livro dos Espíritos, que é o nosso livro base, né, a filosofia da nossa doutrina, está muito claro na lei de igualdade, na lei de progresso, quando a gente vai ler, que o progresso ele só se dá pela igualdade social, pelo crescimento da sociedade de forma justa e digna. Então, se nós estamos almejando esse planeta de regeneração, em que nós estamos sempre esperando, e que há 1,5 século os espíritos falaram para Kardec que o nosso planeta ele ia sair desse momento de provas e expiações para a regeneração, é fundamental que a gente parta para essa dinâmica da caridade. E não só a caridade moral, material, no sentido de doar alimento, essa necessidade fundamental que está sendo agora. Mas a caridade de colocar-se no lugar do outro, de lutar pelo bem do outro, da maneira que for possível, né? De cobrar dos nossos gestores a postura de gerir os recursos para todos. Por quê? Se a sociedade não for bem para todos, não vai ser bem para mim. Então, nós temos que encarar o fenômeno da violência, por exemplo, como um fenômeno social em que todos fazem parte. Então, o que vai gerar violência? A falta de dignidade, a falta de assistência. Então, isso é claro para a gente. Então, se eu quero ter uma vida em paz e mais tranquila, eu tenho que, de alguma forma, dentro da minha possibilidade, lutar por isso, para que todos possam ter dignidade também. E acho que todo mundo está pensando nisso agora, né? Então, quando eu vi essa frase do Yuval Harari, né, que é com cooperação internacional, eu pensei muito na questão da gente trazer essa cooperação para o indivíduo. Né? Eu, enquanto indivíduo, o que é que eu posso cooperar para que, após essa crise, porque vai passar, a gente vai voltar a frequentar os nossos trabalhos, os nossos estudos, as ruas, a gente vai voltar a frequentar as praças, as crianças vão poder brincar à vontade. Tudo isso vai passar, nada disso é para sempre. Né? A humanidade já passou por doenças muito sérias e não tinha um aparato tecnológico que nós temos hoje. Mas a sociedade vai mudar, de alguma forma. E será que vai mudar para melhor? Então, hoje eu conversando em casa com meu esposo mesmo, eu disse, não, eu estou encarando de uma forma muito esperançosa isso. Para mim, é o início da mudança do mundo, né, o que a gente está passando. Ele, eu não sei muito bem disso, não. Vai mudar o que na tua cabeça? Diga aí, depois disso aí. O que é que vai mudar para você? O que é que vai mudar para mim? E aí, quando ele falou dessa forma, eu acordei para analisar, né, que é muito fácil a gente apontar a mudança do sistema econômico, do sistema político, do sistema social, esquecendo que nós somos parte desse sistema, como uma gotinha é parte do oceano. Então, o que é que isso vai propor de mudança para mim? Então, cada um tem que fazer essa análise. Essa cooperação para o mundo melhor parte da nossa reflexão de como a minha vida parei. É o deserto que o Rossandro falou na sua live, que ele sempre trabalha muito bem nas suas palestras, nas suas conferências. Então, o que eu era e o que eu vou ser após esse período de reflexão, ainda que seja forçado. O que eu preciso mudar? O que não estava bem na minha vida? E aí cada um faz sua análise. Eu, por exemplo, já analisei que a dinâmica do meu trabalho, as minhas preocupações externas, elas acabavam tendo reflexo com a minha relação com o meu filho. E eu vou lutar para que agora eu não deixe mais que isso aconteça. Entre outras coisas que a gente vai analisando, vai pensando, que está fazendo, né, todo mundo refletir. E nessa cooperação, nós vamos relembrar o chamado há muito tempo que Jesus deu,
reconhecendo em nós o potencial de mudança e o potencial de bondade e amor, quando ele disse que nós somos a luz do mundo. Ele diz isso e aí dá um chamamento: brilhai a vossa luz. Então, olha, você tem um potencial, deixe esse potencial sair, deixe isso acontecer. Povoa esse mundo aqui com coisas boas, né? Seja a espécie que domina esse mundo, que vai fazer desse lugar um lugar bom. E esse brilhar a nossa luz é esse momento de burilamento que a gente está trabalhando desde já. Não tem como ele mesmo disse, né? Ninguém acende uma lamparina e bota debaixo da mesa. A gente bota no lugar mais alto para que possa iluminar todo o ambiente. E o que é que nós estamos fazendo com essa luz interna, né? Com essa essência amorosa que nós somos? Nós estamos escondendo por debaixo de uma mesa grossa do nosso ego, dos nossos personalismos, da fuga da realidade que a gente insiste em fazer, que vem insistindo em fazer. Refletindo nos altos índices de ansiedade, de depressão, de suicídio, porque a gente está fazendo mal a gente mesmo. Quando nós estávamos nos enclausurando num isolamento invisível, cheio de pessoas ao redor e imerso no mundo virtual de mentira, criando personagens, criando máscaras, alimentando egos e mais egos e fugindo da realidade. E agora nos incomoda muito esse isolamento que é físico, quando na verdade a gente já estava se isolando há muito tempo, nesse mundo virtual, né? Então, esse chamamento de Jesus de brilhar a luz, ele parte da derrota do egoísmo. Então a gente não vai partir dessa crise para um mundo melhor se a gente continuar sendo egoísta, em todos os aspectos que o egoísmo tem. No aspecto, por exemplo, que a gente viu, né, essa semana todo mundo ficou muito assim, estupefato com a atuação do presidente americano, que meio que pirateou, né, uns carregamentos de equipamentos hospitalares para o Brasil, para a França. E o mundo todo comentou sobre isso. E a gente esqueceu do comportamento individual das pessoas, quando ainda em fevereiro estava se falando dos primeiros casos aqui, e todo mundo corre para o supermercado, corre para a farmácia e compra vasilhames e vasilhames de álcool gel, compra um monte de caixa de máscara e luva, a ponto de faltar para quem está precisando. Então, nós fizemos da mesma forma. E aí o dono da farmácia ou do comércio, né, o dono da distribuidora, aumenta o preço porque é a lei da oferta e da demanda, e aí quem compra vai aumentar também. Então, a gente está usando de um momento difícil para ganhar. Isso é egoísmo. Então, está bom para mim, não importa se está ruim para os outros. Entre tantos outros aspectos, a falta de cooperação na família. Hoje, as dinâmicas das famílias estão tendo que ser revisadas, né? Então, todo mundo está tendo que cooperar. Você não pode ficar mais em casa ali, achando que está no fim de semana, é meu momento de assistir televisão, eu quero jogar aqui, não vou fazer nada. Você que cuide. Não existe mais isso, está todo mundo em casa. Então, vamos cooperar, vamos olhar para os nossos filhos, né? Sair da nossa posição fake de pai e de mãe, né? Muito bonitinho a gente arrumar os filhos, sair para passear, ai, como seu filho é lindo, como é educado, e a gente não trabalhar a árdua tarefa que é educar, que não é fácil, é a tarefa mais difícil que tem. E muita gente acha que mais difícil é você galgar os passos da sua grande empresa, né? Chegar a CEO da sua empresa. Não, é educar mesmo. Essa é a tarefa mais nobre, mais difícil. E que requer da gente aquilo que foi lido na mensagem no início. O exemplificar e de ensinar. E não se ensina se não for por exemplo. Então, nossos filhos nos imitam. Se eu não me melhorar, o que eu tenho de cobrar do meu filho no futuro? Se eu sou o espelho dele. Eu sou aquele que veio com a missão de educá-lo. Então, todos esses são os aspectos da derrota íntima do egoísmo em cada um de nós. E olhar aquele irmão, aquela pessoa que está ali numa condição difícil e apiedar-se dela.
De fato. Então, talvez como nunca nos noticiários, vem nos chegando a situação daquelas pessoas que estão ali vendendo lanche na rua, que estão carregando feira, que estão numa condição de trabalho árduo para poder juntar um pequeno dinheiro para comprar o de comer daquele dia. E isso está vindo até a gente, estamos sendo chamados a refletir sobre a dor dessas pessoas e tentar, de alguma forma, amenizar, mas não só agora, adiante também, encarando que nós poderíamos estar no lugar delas. Aquelas pessoas não são piores do que nós. A gente não encarnou numa condição financeiramente digna, adequada, porque eu sou melhor do que aquela pessoa. De jeito nenhum. Talvez a gente não encarnou numa condição financeira péssima, né, abaixo da pobreza na pobreza, porque a gente não teria condição, coragem, força de suportar isso. Então, não vamos encarar a vida dessa forma. Os caminhos são muitos, né? A evolução é individual. E o que nós temos aqui, esse conjunto, esse entrelaçado de encarnações, escapa aos nossos sentidos. E por isso mesmo é que a gente tem que olhar o outro como um irmão, na mesma condição da gente e que merece também cuidado e dignidade. Então, meus amigos, nesse caminho de derrota do egoísmo, eu entendo que é necessário também a gente praticar a gratidão. Joana de Ângeles diz que a gratidão é terapia. Inclusive, ela psicografou por Divaldo Franco um livro só sobre isso, a terapia da gratidão. Então, quem está me assistindo, de certeza, deve estar numa condição adequada no momento, porque está com a sua banda larga, né? Não está passando a dificuldade que muitos e muitos estão passando. Então, no momento que vier aquela angústia que é natural, todo mundo vai sentir. Mudar rapidamente a nossa dinâmica de vida não é fácil para ninguém. A solidão é muito ruim. Então, a angústia, o medo, a tristeza, quando vier esses sentimentos, vamos fazer um movimento contrário, que é o de gratidão. O de gratidão por estar aqui presenciando, talvez, o primeiro grande movimento de mudança do mundo. E poder ser um ativo participante disso. A gratidão por estar encarnado, a gratidão por poder estar em casa em segurança. E isso vai motivar o quê? A caridade. Então, quando eu saio dessa minha posição só de tristeza, que vai acontecer, a gente vai sentir, é natural. Mas eu não me deitar nessa posição e me erguer e dizer muito obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo, pela chance que eu estou tendo de pensar na vida, de refletir, de mudar a maneira de encarar a vida, a gente começa a ver que tem gente realmente precisando e a gente vai motivar a caridade. Então, vamos ajudar da forma que for possível. Né? Então, tem alguma organização filantropa perto de você que pode estar arrecadando alimentos, que você pode doar em dinheiro, se não quiser ir lá arrecadar alimentos. Existem organizações filantropas no Brasil todo e que têm seus perfis nas redes sociais, que são idôneas. Tem como ajudar. Não tem como ajudar com o alimento, porque está pouco, com o financeiro. Ajuda na oração. Ajuda nessa melhoria, se propondo a melhorar para esse mundo novo, porque vai precisar. A gente vai ter que ter força para encarar o que vem depois dessa crise. O pior não vai ser agora, o pior vai ser depois. Essa reorganização social. E a gente não pode voltar para o que estava antes. A gente tem que ir para um patamar melhor. E para isso, a melhoria tem que começar agora, individual. A maneira como a gente encara a sociedade, eu também, o indivíduo, tem que mudar. Então, esse talvez seja a melhor caridade que todos nós devemos fazer, essa reflexão. E a oração sempre como esse momento de refúgio, de fortalecimento que nós precisamos ter. Orar por aqueles que não estão tendo essa tranquilidade que a gente está de ficar nos nossos lares, que precisam trabalhar para que a gente possa manter essa mínima segurança de estar em casa com alimento, com a coleta de lixo, com a água na torneira, com a energia elétrica funcionando. Aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, nas unidades de saúde, que estão sofrendo, estão exaustas, com medo, longe das suas famílias num momento muito difícil, muito exaustivo.
E nesse momento, entregar-se a Deus. Entregar mesmo. A providência divina sabe o que está fazendo. Não vamos encarar isso como um castigo, mas como aquele chamamento. E a gente volta para Deus como filho pródigo mesmo. De olhos baixos e entregando-se a Ele. E entregar a Deus significa estar em conexão com Ele. E estar em conexão com Deus é vibrar no amor. Então, que nós possamos fazer essa entrega, esse exercício de humildade. Dizer, Senhor, eu não tenho mais controle sobre o dia de amanhã. Todos os meus projetos estão suspensos. E eu entrego a Ti a condução da minha vida para melhor. Então, que a gente finalize essa reflexão com essa quebra do nosso egoísmo, com a entrega a Deus. A partir das bênçãos, a partir da luta que toda a espiritualidade amiga está fazendo nesse momento. E a gente confiar de que com o nosso trabalho, com o nosso burilamento, nós vamos partir para um momento muito melhor desse planeta. E eu tenho esperança que no futuro, daqui a algumas décadas, a gente possa estar conversando de como isso foi e como a gente chegou no momento melhor. Então, fiquem em paz, fiquem em casa, né? Aproveitem esse momento e que em breve a gente possa estar aqui na UF, se confraternizando e dizendo obrigada a Deus por tudo que passou. Então, um abraço a todos e boa noite.